Bom dia, pessoal. Excelente quinta-feira. Nós vamos começar com a nossa aula de hoje. Vamos trabalhar com crônica. Nós vimos na aula passada os tipos de crônica, a estrutura de crônica, não foi? E tem uma tarefa para vocês fazerem, que era para escolher fazer uma crônica argumentativa, reflexiva, ou uma esportiva, ou uma crônica narrativa, não foi? Bom, hoje nós vamos continuar e o nosso foco hoje vai ser na crônica humorística. Então, nós vamos ver como exemplo uma crônica humorística. Observem durante a leitura da crônica a questão da linguagem, a questão do diálogo que existe, o discurso direto, o discurso indireto. Observem a questão do humor, como é trazido o humor para dentro da crônica, com referências, com intertextualidade, com uma linguagem bem leve, ok? Então, no primeiro momento, nós vamos fazer a leitura desta crônica. E fiquem calmos. Será um dia de merda. Vamos lá? Quando a gente diz dia de merda, a gente pensa o quê? Um dia que deu tudo errado, né? Um dia que tudo que não podia acontecer, aconteceu. Ou será que tem outra visão? Será que poderia ser um dia de merda de outro jeito? Um dia de merda com uma bela dor de barriga? Pelo título, não dá ainda para saber. A gente pode fazer suposições, a gente pode fazer antecipações de leitura, certo? Então, a gente vai confirmar isso com a leitura do texto, ok? Então, vamos lá. Aeroporto Santos Dumont, 15h30. Senti um pequeno mal-estar causado por uma cólica intestinal, mas nada que uma urinada ou uma barrigada não aliviasse. Mais atrasado para chegar ao ônibus que me levaria para o Galeão, de onde partiria o voo para Miami, resolvi segurar as pontas. Afinal de contas, são só uns 15 minutos de busão. Chegando lá, tenho tempo de sobra para dar aquela mijadinha esperta. Tranquilo. O avião só sairia às 16h30. Então, aqui logo no início, a gente já vê uma linguagem bem informal. Primeira pessoa, tá? Olha a utilização do verbo. Senti. Eu senti, certo? A crônica parte de um fato do cotidiano. Aqui é um fato do cotidiano, cólica intestinal. Né? Quem nunca deu aquela dor de barriga, aquela vontade de ir ao banheiro? Beleza. Olha aqui, busão. Tá, o busão sairia daqui a uns 15 minutos. Busão, um jeito super informal, coloquial, de ser colocado. Ah, Janete, então pode usar isso na crônica, esse tipo de linguagem? Pode. É esse tipo de linguagem que torna a crônica leve e interessante de ser lida, ok? Então, o busão estava para sair, entrando no ônibus sem sanitários, senti a primeira contração e tomei consciência de que minha gravidez fecal chegara ao 9º mês e que faria um parto de cócoras assim que entrasse no banheiro do aeroporto. Virei para o meu amigo que me acompanhava e sutil falei: cara, mal posso esperar para chegar na merda do aeroporto, porque preciso largar um barro. Então, continuando com uma linguagem bem informal. E a cólica está chegando. Neste momento, senti um urubu beliscando minha cueca, mas botei a força de vontade para trabalhar e segurei a onda. O ônibus nem tinha começado a andar quando, para meu desespero, uma voz disse pelo alto-falante: senhoras e senhores, nossa viagem entre os 2 aeroportos levará em torno de 1 hora devido às obras na pista.
Aí o urubu ficou maluco, querendo sair a qualquer custo. Fiz um esforço hércules para segurar o trem merda que estava para chegar na estação Anos a qualquer momento. Suava em bicas. Neste trecho, a gente percebe muito o uso de figura de linguagem, né? Quando ele diz sentir um urubu beliscando, é uma metáfora para o que estava acontecendo, né? E temos também um exemplo aqui de intertextualidade. Um esforço hércules. Isto lembra o quê? Hércules. Então, ele precisou fazer muita força. Quando ele usa esse adjetivo hércules, ele está querendo se referir à grande força que ele teve que fazer para segurar a vontade de ir ao banheiro. Ok? A coisa está se complicando. Meu amigo percebeu e, como bom amigo que era, aproveitou para tirar um sarro. O alívio provisório vem em forma de bolhas estomacais, indicando que, pelo menos por enquanto, as coisas tinham se acomodado. Tentava me distrair vendo TV, mas só conseguia pensar em um banheiro. Não com uma privada, mas com um vaso sanitário tão branco e tão limpo que alguém poderia botar seu almoço nele. E o amigo dando gargalhadas. E o papel higiênico, então? Branco e macio, com textura e perfume, e ops, senti um volume almofadado entre meu traseiro e o assento do ônibus. E percebi, consternado, que havia cagado. Um cocô sólido e comprido, daqueles que dão orgulho de pai ao seu autor. Daqueles que dá vontade de ligar para os amigos e parentes e convidá-los a apreciar na privada. Tão perfeita obra. Dava para expor em uma bienal, mas sem dúvida a situação estava tensa. Olhei para o meu amigo procurando um pouco de solidariedade e confessei sério: cara, caguei. Quando meu amigo parou de rir, 5 minutos depois, aconselhou-me a relaxar, pois agora estava tudo sob controle. Que se dane, me limpo no aeroporto, pensei. Pior que isso, não fico. Já dizia Tiririca, né? Pior que está, não vai ficar. Mal o ônibus entrou em movimento, a cólica recomeçou forte. Arregalei os olhos, segurei-me na cadeira, mas não pude evitar. E sem muita cerimônia ou anunciação veio a segunda leva de merda. Dessa vez como uma pasta morna. Foi merda para tudo que é lado. Borrando, esquentando e melando a bunda, cueca, barra da camisa, pernas, panturrilha, calças, meias e pés. E mais uma cólica anunciando mais merda. Agora líquida, das que queima o fiofó do freguês ao sair rumo à liberdade. E depois um peido tipo bufa, que eu nem tentei segurar. Afinal de contas, o que era um peidinho para quem já estava todo cagado? Já o peito seguinte foi do tipo que pesa. E me caguei pela 4ª vez. Aqui nós podemos perceber também um exemplo de intertextualidade. Afinal, o que é um peidinho para quem já está todo cagado? Então, ele utiliza a questão dos provérbios, né, dos ditados populares, para colocar aí no texto. E aí o cocô muito feliz, né? Lembrei de um amigo que certa vez estava com tanta caganeira que ele resolveu botar mods na cueca, mas colocou as linhas adesivas viradas para cima. E quando foi tirar, levou metade dos pelos do rabo junto. Mas era tarde demais para tal artifício absorvente. Tinha menstruado tanta merda que nenhuma bomba de cisterna poderia me ajudar a limpar a sujeirada. Finalmente cheguei ao aeroporto. E saindo apressado, com passos curtinhos, supliquei ao meu amigo que apanhasse minha mala no bagageiro do ônibus e a levasse ao sanitário do aeroporto para que eu pudesse trocar de roupas. Corri ao banheiro e, entrando de boxe em boxe, constatei a falta de papel higiênico em todos os cintos. A coisa ficava cada vez melhor. Absorvente também não tinha. Olhei para cima e blasfemei. Agora chega, né? Entrei no último, sem papel mesmo. Tirei a roupa toda para analisar minha situação, que concluí como sendo o fundo do poço.
e esperar pela minha salvação, com roupas limpinhas e cheirosinhas e com ela uma lufada de dignidade no meu dia. Meu amigo entrou no banheiro com pressa. Tinha feito o check-in, ia correndo tentar segurar o voo. Jogou por cima do box o cartão de embarque e uma maleta de mão e saiu antes de qualquer protesto de minha parte. Ele tinha despachado a mala com as roupas. Na mala de mão, na maleta, só tinha um pullover de gola V. A temperatura em Miami era de aproximadamente 35 graus. Desesperado, comecei a analisar quais de minhas roupas seriam, de algum modo, aproveitáveis. Minha cueca joguei no lixo. A camisa era histórica. As calças estavam deploráveis. E assim como minhas meias, mudaram de cor tingidas pela merda. Meus sapatos estavam nota 3, numa escala de 1 a 10. Teria que improvisar. A invenção é a mãe da necessidade. Então transformei uma simples privada em uma máquina magnífica de lavar. Virei a calça do lado avesso, segurei-a pela barra e mergulhei a parte atingida na água. Comecei a dar descarga até que o grosso da merda se desprendeu. Estava pronto para embarcar. Saí do banheiro e atravessei o aeroporto em direção ao portão do embarque, trajando sapatos sem meias, as calças do lado avesso e molhadas da cintura ao joelho, não exatamente limpas, e o pullover gola V sem camisa, mas caminhava com a dignidade de um lorde. Fazer o quê? Isso aí é um pullover, né? Embarquei no avião onde todos os passageiros estavam esperando o rapaz que estava no banheiro e atravessei todo o corredor até o meu assento, ao lado de um amigo que sorria. A aeromoça se aproximou e perguntou se eu precisava de algo. Eu cheguei a pensar em pedir 120 toalhinhas perfumadas para disfarçar o cheiro de fossa transbordante e uma gilete para cortar os pulsos, mas decidi não pedir. Nada, obrigado. Eu só queria esquecer esse dia de merda. Aqui no final, ele retomou o título, Dia de Merda. No final, a gente descobre, no final não, né? Durante todo o texto, a gente vê o porquê do título, mas no final ele faz essa retomada. Esse é um recurso muito interessante de você terminar o texto fazendo essa retomada. Pode ser a retomada do título, pode ser a retomada de uma frase que você disse logo no início, certo? Então, ele teve um verdadeiro dia de merda no sentido literal da palavra, ok? Bom, e aí o que acontece? Nós vimos a questão das características da crônica. Aqui na crônica humorística, vocês viram que esse exemplo que eu peguei, ele é totalmente narrativo. Então, ele usou um tema, um fato do dia a dia, certo? Fez uma narrativa sobre isso e utilizou muito humor. E aí você pode perguntar, mas professora, então qual é a diferença de uma narrativa simplesmente e da crônica? Vocês viram que a história aqui se passou em questão de pouco tempo. A duração do fato é curta. Na narrativa, a gente coloca que a pessoa tinha 15 anos, depois de formada, ela viajou. Você faz tipo uma linha do tempo, você faz uma progressão temporal. Na crônica, não. É aquele fato que aconteceu. Tem início, meio e fim daquele fato. Não é como a gente escrevia antes no ensino fundamental, lá no início, que eram as historinhas que tinha que ter o começo, mas seguindo essa questão de progressão temporal, já desde o início, desde o passado. Não. A crônica, o que diferencia a crônica, o fato principal, o fator principal da crônica, a característica principal é justamente isso. Você pega um fato do dia a dia, você fala sobre ele
de uma forma rápida, de uma forma que o tema seja abordado com início, meio e fim, mas ali dentro daquele acontecimento, certo? Bom, outra característica da crônica, e aqui no caso específico da crônica humorística, como foi falado no início, ele usou uma linguagem informal. Por que a escolha dessa linguagem informal? Nós precisamos pensar que tudo que nós escrevemos tem um público, certo? Tem um público-alvo. E você vai usar a linguagem de acordo com o tema. Então, de acordo com esse tema, era super tranquilo que ele realmente usasse esse tipo de linguagem, porque estava, né, tudo de acordo, estava tudo nos parâmetros, certo? Então, primeiro cuidado, a utilização de uma linguagem que esteja de acordo com o tema e de acordo com o público-alvo. Quem é o público-alvo? O leitor de crônica. As pessoas que gostam de ler crônica, as pessoas que têm acesso a esse tipo de leitura. Antigamente, a crônica era muito veiculada em revistas e jornais. Hoje em dia, se você colocar na internet, você vai ter acesso a milhares e milhares de crônicas, certo? Bom, e outra coisa, a questão da intertextualidade. Então, sempre que puder usar esse recurso linguístico, a pessoa que está lendo, ela precisa encontrar no texto traços do que ele já conhece, certo? Então, é uma citação, um ditado popular, um adjetivo como Hércules, que ele usou, que nos remete rapidamente à história de Hércules, a sua força sobrenatural, sobrecomum, certo? Essa intertextualidade com o ditado popular, né? O que é um peidinho para quem já está, né, todo cagado, foi a expressão que ele usou. Então, isso torna a leitura agradável, a leitura leve, ok? E não esquecendo que toda narrativa, porque a crônica está dentro aqui, a crônica humorística, ela entra dentro do formato da narração, dentro do gênero narração. Então, toda narrativa, ela precisa ter os elementos da narrativa, né? Que eu chamo de pente, que seriam os personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Sobre os personagens, preciso falar uma coisa. Na crônica, os personagens que aparecem são o mínimo possível, certo? Então, assim, você não fica colocando muitos personagens para participar. Não tem aquele fio, aquele novelo de personagens, não. O personagem principal ali, o cara que se deu mal e o amigo dele. Tá? Os outros, os passageiros, o moço ou a moça que falou no alto-falante, desnecessário, só citou. Tá? Quem participou realmente foi o amigo e foi o personagem principal, certo? Então, são poucos personagens que aparecem na crônica. Isso é um dos tópicos, ok? A gente não enche de personagem porque a gente se perde ali e não há necessidade disso, ok? Do mesmo jeito que o fato é um único fato. Gira tudo em torno daquele fato. Tudo que é falado é sobre aquele fato. A gente não fica trazendo mais fatos, porque daí isso lembra novela, né? Que tem várias histórias juntas acontecendo. Não, a crônica, você vai naquele fato direto, ok? Então, sobre os personagens, seria esse cuidado a tomar. O enredo, né, que seria o segundo elemento do pente, é como já foi falado. O enredo vai girar em torno de um fato principal, certo? O narrador. O narrador, você pode utilizar na crônica, dependendo do assunto, o narrador
personagem, que foi este caso que aconteceu, né? Você conta a história que aconteceu com você, ou você pode usar também um narrador observador, na terceira pessoa. Como que eu escolho, Janete? Qual que fica melhor? Vai depender. Neste tema aqui, da pessoa contando o apuro que passou, uma dor de barriga sem tamanho, fica muito melhor sendo em primeira pessoa, porque você sabe o que é sentir essa dor de barriga, você sabe o que você passou. Se você não sabe, você pelo menos imagina, mas é você que está contando, você que está dando os detalhes, você que está se expondo. Em terceira pessoa, perderia um pouco dessa conexão, certo? Agora, dependendo do tema, às vezes fica melhor fazer em terceira pessoa, tá? Então, isso é uma opção sua. Na escolha aí do personagem, você vai optar também, você vai ter a oportunidade de usar 2 tipos de discurso, ou até 3. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O que acontece, então? No discurso direto, você vai colocar as falas dos personagens. Nesse texto que a gente leu, o discurso direto caiu muito bem, porque ele conversou com o amigo. Então, era a hora mesmo. Quando ele virou para o amigo dele e falou, cara, caguei. Imagina isso no discurso indireto. O rapaz disse constrangido ao amigo que havia cagado. Não, fica muito melhor. Cara, caguei. Então, o discurso direto aí, ele traz essa proximidade, certo? Então, muito melhor usar esse diálogo. Lembrando, o discurso direto é quando tem esse diálogo entre os participantes, entre os personagens. O discurso indireto é quando o narrador conta tudo o que aconteceu. E, inclusive, ele conta as falas dos personagens, tá? Agora, uma dica. Não coloquem também a crônica inteira com diálogo, tá? Fica cansativo, não dá, perde um pouco. Então, tem que ter trechos que você vai narrar, que você vai explicar. E nesses trechos que há necessidade de fala, usa o discurso direto. Eu disse que poderiam ser 3. Tem o discurso indireto livre. O discurso indireto livre, ele vai fazer essa mistura do discurso direto com o discurso indireto. Então, o narrador conta as falas, mas ele não coloca os 2 pontos e o travessão, ele coloca entre aspas a fala, ele já vai direto para a fala do personagem sem avisar, aí seria a mistura do discurso direto e indireto livre. Seria a mistura do discurso direto e indireto, ok? Bom, então personagens, enredo, narrador, o tempo, né? Que é o outro elemento da narrativa. Foi bem mostrado aí na crônica, né? Quando aconteceu. Não precisa ter o dia certinho, mas ele disse que ele foi numa tarde, que ele estava indo para o aeroporto, ele disse que o avião ia sair daqui 15 minutos, ok? Então, teve essa localização do tempo para o leitor saber quando aconteceu. E o último fator do pente seria o espaço, né? Vocês devem estar lembrados pela leitura do aeroporto, né? Do Galeão. Então, ele deixou bem claro, mas vocês percebem que foi tudo muito claro e muito direto, ok? Ele não precisou ficar descrevendo o lugar, falando sobre que dia que era, o ano, não, ok? Foi rapidinho, ele situou o leitor. Aconteceu nessa tarde, foi no aeroporto, eu estava indo para Miami, coisa rápida. Na crônica, você tem que focar no enredo, no fato, certo? Bom, vocês já fizeram algumas crônicas e hoje a gente vai trabalhar com a crônica humorística
E aí eu vou trazer para vocês, já está no anexo, na agenda, eu vou trazer para vocês 4 temas para a gente trabalhar uma crônica humorística, ok? Então, eu selecionei a educação no Brasil, tá? Fazer uma crônica humorística sobre a educação no Brasil, tá? Então, gente, pense, e não é difícil, infelizmente, não é difícil. Falem de um modo irônico, tragam humor para dentro do seu texto, trazendo as dificuldades da educação no Brasil, tá? Nem, Janete, eu não sei nem como começar. Dá uma pesquisada. Como que é a educação nos outros estados, nas outras cidades, problemas que acontecem. Usa aquelas frases, aquele conhecimento do senso comum que todos têm sobre educação. Por exemplo, que aluno... Gente, não levem como preconceito, mas tem a fala de que aluno de escola pública vai para a escola por causa do lanche, tá? Transforma isso em humor, tá? Então, por exemplo, já que a gente vai falar isso e é humor, e ao mesmo tempo que eu vou usar humor, eu vou criticar um pouquinho, então a gente colocaria mais ou menos assim, né? Já que o aluno vai para a escola por causa do lanche, a gente podia fazer uma mudança dos horários, né? 6 horários de lanche e 15 minutos de aula. Vocês pegaram o X aí da questão? Como transformar isso em humor? Tem uma questão que fala muito também, que às vezes o professor que está lecionando não é o da área específica. Então, vocês podem fazer um humor em cima disso. Assim, vai depender muito da ideia que vocês tiverem. Depois, na hora que vir a ideia, vocês compartilham comigo e a gente vai trabalhando juntos, ok? O outro tema seria sobre saúde pública, tá? Então, transformar... Gente, eu sei que não é brincadeira, saúde pública é um assunto muito sério, mas transformar isso, né, numa crônica humorística. Então, como tratar sobre isso? Vocês vão fazer do mesmo esquema da educação no Brasil. Gente, não é para fazer todos, tá? É só para escolher um dos 4, ok? Então, fazendo sobre a questão da saúde pública, vamos questionar como está a saúde pública, como funciona, e a fila no hospital, e o prazo para marcar as consultas, né? Quem tem plano de saúde e a gente liga na clínica, a primeira coisa que eles perguntam, qual é o seu plano? Se você falar que é particular, às vezes você consegue a consulta para 2 dias depois. Se você falar que é um plano de saúde, você consegue a consulta às vezes 2 meses depois. Então, assim, comentar esse tipo de coisa, trazer aí essa questão humorística, por exemplo, uma pessoa que precisava de um tratamento urgente e esse tratamento foi agendado para 2 anos depois. Quando eu falo isso, gente, não é brincadeira. Tá? Eu conheço uma pessoa que ela precisava de uma cirurgia, ela acabou fazendo particular, 3 anos depois, a instituição federal ligou avisando que a cirurgia dela tinha saído. Já havia 3 anos que ela tinha sido operada. Né? Então, assim, tratar isso de uma forma humorística, ok? Bom, o outro tema sobre identidade de gênero. Tá um assunto muito trabalhado, muito falado ultimamente. Atenção! Quem optar por esse tema, é diferente você fazer uma crônica humorística do que você fazer uma crônica com preconceito, com piadinhas de mau gosto, tá? Humor não é piada de mau gosto, tá? Então, na identidade de gênero, por exemplo, ontem, né, como era 1º de abril, vinculou nas redes, né, a brincadeirinha, a piadinha. Lá, você que está querendo contar para sua família que você é homossexual, aproveita hoje, reúne a família, tá todo mundo em casa, você conta. Se todo mundo aceitar,
de boa, você continua. Se houver pânico geral, você fala 1º de abril, né? Então, assim, uma piadinha para mostrar, foi uma piadinha para mostrar, na verdade, a dificuldade da pessoa, né, falar com a família, a pessoa se abrir, certo? Então, se você optar em fazer de identidade de gênero, essa questão de trabalhar essa dificuldade que a pessoa passa, mas de uma forma engraçada, certo? Alguma situação em que a pessoa se viu, por exemplo, a avó, né, faz muito isso. Ah, minha filha, você vai trazer seu namorado para eu conhecer? Não, vó, é namorada. Alguma coisa assim que mostre essa dificuldade ainda nessa identidade de gênero, ou às vezes a própria pessoa tentando se entender, certo? É um assunto complicado? É sensível, vai mexer com a sensibilidade da pessoa, mas precisa ser feito de uma forma respeitosa e com humor. E o último tema, gente, escolhido foi a primeira vez. Aham! E aí? Tá? É para você fazer realmente para que o leitor pense. Que primeira vez? Todo mundo vai pensar a primeira vez que teve relação sexual? É para pensar isso, mas o texto não é para ser, entendeu? É para fazer esse link, mas não é para fazer sobre a primeira vez da relação sexual, tá? Não quero, não é sobre isso. Então, a primeira vez que você foi para a escola, a primeira vez que você tirou um 0, a primeira vez que você foi fazer uma maquiagem e deu tudo errado, a primeira vez que você foi tirar a sobrancelha e você resolveu tirar com gilete, tá? Então, você escolhe uma primeira vez que você consiga trazer humor para dentro da situação, tá? Ok? A primeira vez que você foi tentar colar e se deu mal, tá? Então, aquele ditado, para tudo tem a primeira vez, certo? Bom, então, essa proposta... e para você fazer essa proposta, eu dei uma ajudinha. Tem um texto que vocês vão ler primeiro, que fala sobre o Brasil, e ele usa um discurso vago. Ele usa a linguagem fática. Lembra das funções da linguagem? Uma das funções da linguagem é a função fática. A função fática é aquela função que você fala, mas você não fala nada, certo? Então, é quando você fala, nossa, e o tempo hoje, hein? Ah, tá esquisito, parece que vai chover. É aquela função que você atende o telefone, alô. O que significa alô? Alô não significa nada. Alô só significa você dizer para outra pessoa, eu estou na linha. Então, isso é uma linguagem fática. É só para você ter o contato. É só para a pessoa que está te ouvindo saber que você está ali, certo? Antigamente, no namoro, os namorados tinham muito essa linguagem fática. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Aí você, joia? Joia. Mas você tá bem mesmo? Tô. Fala e não fala nada, tá? Quando você encontra uma pessoa no elevador que você não conhece, oi. Então, nesse andar você vai ficar? Você mora aqui? Então, assim, é só para testar o veículo, tá? Tem uma música da Rita Lee que ela dizia, alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. É um exemplo clássico de linguagem fática. Ela está falando, está testando o canal com os marcianos, certo? Tem outras músicas modernas aí, atuais, contemporâneas, que também fazem isso. Falam e não falam nada. A verdadeira linguagem fática, certo? Então, nesse texto que eu coloquei sobre o Brasil, ele faz esse discurso fático. Ele fala e não fala nada, sabe? Então, lá na sugestão, está dizendo para vocês usarem esse tipo de fala, esse tipo de discurso. Então, você vai falar sobre a educação no Brasil, ou a saúde pública, ou a identidade de gênero, ou a sua primeira vez, só que você vai meio que assim, ir e voltar, falar, mas não deixar claro, deixar nas entrelinhas,
Tá? No tema primeira vez, deixar entre linhas é o máximo. Você pode fazer a crônica inteira, levando o leitor a pensar que você está falando da sua primeira vez naquele sentido, e depois ele vai descobrir que era a primeira vez em outra coisa. Primeira vez que você andou a cavalo, primeira vez que você nadou. Certo? Ok, pessoal? Então, por hoje seria a nossa aula sobre crônica, seria esse material. Depois eu quero que vocês entrem no grupo ou na Agenda Edu para tirar as dúvidas, para me fazerem as perguntas. E quando vocês forem fazer a redação, vocês também podem me perguntar. Ok? Valeu, então. Tchau. Agora vocês podem aparecer aí na câmera, para a gente se ver e matar a saudade. Eu não tenho